Olá, que bom poder estar aqui novamente, mais um programa para falarmos de algo essencial que controla nossas vidas, que é o nosso emocional. Em vista disso, faço um convite a todos vocês que estão aí do outro lado a meditar sobre as coisas que nós falamos aqui, coisas importantes, dicas importantes. Então o convite que eu faço é, vamos pensar? Nós temos falado, desde o primeiro programa, a respeito de como que vai funcionar, né? Nós vamos falar a respeito do emocional, psicanálise, como que você pode receber essas dicas e aplicá-las em suas vidas. Nós falamos muito sobre isso no primeiro programa e também falamos a respeito da autoestima. Os programas anteriores falaram sobre esses temas tão importantes que você pode procurar nas nossas redes sociais também. E uma coisa importante, que se você quiser mandar suas perguntas, a gente poder tirar suas dúvidas aqui no programa, pode deixar nas redes que estamos deixando aqui para você, que vai ser muito importante e especial para a gente também, poder analisar juntos e debater a respeito desses temas que podem ajudar você nessas coisas que você pode estar enfrentando aí. E será um prazer poder a gente tratar do emocional e falar sobre algo tão importante quanto isso. Hoje nós vamos falar a respeito de algo que já diz desde os nossos antepassados, lá atrás. Vamos pensar nos homens das cavernas, que todo mundo pensa assim, poxa, qual é o maior antepassado? Vamos pensar nos homens das cavernas. Desde aquela época, era essencial para que eles vivessem em grupos. Isso quer dizer, em outras palavras, que nós podemos traduzir hoje, isso, que as pessoas não foram feitas para viver sozinhas. Elas precisam ter uma companhia. E é a respeito disso que a gente vai falar hoje. Essa companhia que a pessoa tem que ter, ou as pessoas precisam na vida, é não estar sozinhas. O ser humano foi feito para se relacionar. E tendo em vista que ele é feito para se relacionar, muitas vezes nós temos relacionamentos. Relacionamentos. Vamos namorar, noivar, vamos casar. E nesses tipos de relacionamentos, que é essencial, que desde essa época primitiva, as pessoas já se juntavam, tinham seus parceiros ou parceiras. Desde essa época o ser humano percebeu, olha, eu não posso ficar sozinho, eu sinto que eu tenho que ter alguém do meu lado. Então criou-se o relacionamento. Em vista do relacionamento, o convívio com uma outra pessoa ou com outras pessoas, surgiu algo que emocionalmente acontece muito também. É algo que às vezes pode prejudicar muitas pessoas e esses relacionamentos. O nome para isso é problemas de relacionamentos. E é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. Eu trouxe alguns tópicos aqui para a gente debater. Como eu sempre fiz nos outros programas, eu peguei algumas perguntas reflexivas a respeito disso, e importantes a respeito do tema, problemas de relacionamentos, e a gente vai debater junto. Vamos pensar a respeito disso, o que nosso emocional tem a ver com isso e até onde eu posso ir e posso não ir com esses problemas de relacionamentos. Tem fuga para isso? Tem como escapar? Então vou dar exemplos, a gente vai falar juntos a respeito disso, eu acho que vai ser muito importante. E como uma pergunta inicial aqui, eu acho muito importante, eu vou ler e vamos falar a respeito disso. Olha que legal. Como minhas experiências passadas estão influenciando meus relacionamentos atuais? Uma coisa que demonstrou-se com o ser humano é que ele aprende muito com as experiências que ele vai tendo durante a vida. E olha que interessante, essas experiências elas nos dão crescimento. Agora imagine relacionamento. Como é que é o relacionamento? Como é que eu posso crescer com o relacionamento? É lógico, eu posso pegar a tendência do que vem acontecendo. Essa tendência em relacionamentos é você, por exemplo, poxa, como que eu fui com um determinado namorado ou namorada lá atrás? Será que o meu relacionamento foi legal? Como que foi? Será que eu posso tirar algo a aprender em relacionamentos futuros? Então, chegar a meditar a respeito de como foram os seus relacionamentos para trás pode fazer relacionamentos futuros ou atuais mais saudáveis. Você pode, por exemplo, fazer isso aí, uma análise com o seu parceiro ou parceira. Caso tenha algum atrito, que é o problema de relacionamento que a gente está falando aqui, por que não levar a pensar no que deu certo no passado? E as coisas que deram errado, você descarta e talvez que você possa estar repetindo, não fazê-las novamente. Por isso que é tão importante pensarmos a respeito das coisas que já foram passadas. Uma vez uma pessoa
bem idosa, chegou a falar para mim numa sessão de terapia que ela nunca aprendeu com uma coisa que ela não dava atenção, que é o seu próprio passado. Uma dica bem importante. Então vamos para a próxima pergunta que nos faz pensar a respeito disso. Quais padrões emocionais eu trago para os meus relacionamentos e como que eles afetam a minha capacidade de me conectar com os outros? Opa, assunto importante também. Os padrões emocionais é o seguinte, né? Às vezes as pessoas elas são instáveis, elas não ficam constantes. Então, por exemplo, nossa, eu explodo fácil, eu sou uma pessoa que brigo fácil, me irrito fácil. Como que você acha que você pode lidar com esses sentimentos, esses padrões emocionais que você tem no seu relacionamento? É isso que é importante, fazer uma autoanálise também a respeito disso. Vamos dar algum exemplo? Às vezes você, por exemplo, é uma pessoa muito estourada, né? As pessoas, nossa, fico bravo fácil. Nossa, eu sou uma pessoa que não consigo me controlar muitas vezes. E às vezes você tem uma pessoa que também tem a sua carga emocional. Como que ela é? Às vezes ela é uma pessoa que não acompanha a sua rigidez de pensamento. Às vezes ela é uma pessoa que não acompanha a maneira que você tem, às vezes áspera, de tratar alguns assuntos. E isso pode dar atrito em relacionamentos. Por isso que padrões emocionais são importantes e o controle. Eu posso saber, por exemplo, que às vezes eu posso ser uma pessoa estourada em alguns momentos. Poxa, isso me irrita. Mas o que eu faço para o meu relacionamento ficar um pouco mais saudável? Eu sei até onde eu vou a ponto de não prejudicar outra pessoa. Esse autocontrole tem que estar nas nossas mãos. Se você não tem esse autocontrole, a dica que eu dou primordial para você, não consigo ter esse autocontrole. Então é o momento de você procurar um profissional e procurar uma terapia. Isso pode te ajudar muito. E mais um pouquinho a respeito desses padrões emocionais, é que às vezes a outra pessoa que você está vivendo, ela também pode ser inconstante. Agora, uma coisa que as pessoas dizem há muito tempo e é verdade, é que temos que aprender a viver com as pessoas com as suas diferenças. Isso quer dizer o quê? Eu tenho que ser mais maleável, eu tenho que ser uma pessoa que consigo entender mais e absorver de uma maneira em que eu não vou dar sempre o troco, ficar sempre na defensiva e fazer com que o meu relacionamento fique mais saudável e estável. Aquela linha tênue, devagarzinho, que vai indo e não tem muita discrepância. É isso que você tem que pensar. O que eu tenho que fazer com o meu relacionamento então? Eu tenho que fazer com que seja uma via de mão dupla, linear, né? Temos que andar lado a lado e pensar sempre assim, é uma outra pessoa que está aqui comigo, é uma outra pessoa que tem cargas emocionais diferentes da minha e de algum jeito eu tenho que pensar assim, peraí, eu tenho que entender quando eu preciso entender e as pessoas precisam me entender quando tem que me entender. Fazendo uma via de mão dupla mais maleável e sabendo que você tem às vezes certos pontos que pode prejudicar o seu parceiro ou parceira, é o momento de você falar assim, peraí, eu tenho cargas emocionais, eu tenho que aprender a controlar. E fica a dica novamente, não sei controlar, não consigo controlar minhas cargas emocionais. Você pode procurar terapia, um profissional pode te ajudar com isso, um psicanalista, um terapeuta. Uma outra pergunta importante, quais são os gatilhos emocionais que ativam os conflitos em meus relacionamentos? Vamos falar um pouquinho a respeito de gatilhos emocionais e como que ele pode prejudicar os relacionamentos? Gatilho, a gente já lembra de uma arma, né? Nossa, um gatilho, vou atirar em alguém. Não, o gatilho, quando fala do lado emocional, é o que dispara sentimentos. Uma coisa importante que a gente falou aqui um pouco atrás é você aprender com os relacionamentos passados que você teve. Às vezes, te dá lembranças ruins, algo que você viveu. Então, às vezes, o seu parceiro ou parceira no relacionamento pode falar coisas que te dão gatilhos. Poxa, aquilo lá me lembrou algo que não é legal, me deu um gatilho. Poxa, aquilo lá que você faz, nossa, me deu um gatilho de uma outra vez que aconteceu. Existem gatilhos emocionais. E a ponto dele prejudicar o relacionamento é onde que a gente tem que acender um alerta. Por isso que, isso todo terapeuta vai falar quando acontece, principalmente a terapia de casal. Olha, é necessário vocês levantarem os gatilhos emocionais e saber até que ponto eu posso falar coisas, saber até que ponto eu posso fazer coisas para que não dê gatilhos emocionais. Por isso que é importante como que eu vou saber? O diálogo. O diálogo é muito importante.
Às vezes nós vivemos com uma pessoa 24 horas por dia e trocamos poucas palavras. Você já conhece alguém assim? Às vezes pode acontecer. E uma coisa importante a ser dita a respeito disso: crie o hábito de diálogos. Os diálogos podem fazer você conhecer os gatilhos emocionais que a outra pessoa desperta em você e vice-versa. Não tem problema nenhum, com toda a educação, sabendo que a pessoa também tem os seus gatilhos. Se acontecer um dia algo que a pessoa, por exemplo, fez e deu aqueles gatilhos emocionais, poxa, não foi legal você fazer aquilo, que remeteu uma outra coisa. Converse. Fale a respeito da experiência que você teve, por exemplo, com aquilo que ela fez ou falou, que não foi boa para você. A ponto de ela falar assim, poxa, eu entendi e prometo tentar me esforçar de não fazer mais. O relacionamento é uma via de mão dupla, acabamos de falar aqui. Então, se você tiver esse diálogo, você vai conseguir descobrir coisas fantásticas a respeito de até onde você pode ir, onde a outra pessoa pode ir com você. Isso é evitar os gatilhos emocionais. Agora, e os gatilhos emocionais do lado positivo, será que tem? Isso é importante a gente falar. Poxa, você fez aquilo, por exemplo, você falou algo ou fez que me fez lembrar de épocas tão bonitas que eu tive. Opa, é diferente. São gatilhos emocionais que podem ser despertados também para o lado positivo. E também não tem problema nenhum em você conversar a respeito disso. Olha, aquilo que você fez e falou me deixou tão feliz. Despertou gatilhos, às vezes remeteu emoções que você teve positivas. Então converse a respeito disso, tanto do lado dos gatilhos que podem ser negativos, quanto às coisas que podem dar gatilhos positivos. E isso é importante. Gatilhos é importante, sempre preste atenção nisso. Opa, despertou algo ruim, pode ser um gatilho. Despertou algo bom, um gatilho também. Então lembre-se sempre, o diálogo quando é em relacionamento, para poder não dar ou dar gatilhos bons ou ruins, isso depende bastante do diálogo. E fechando essa parte dos gatilhos, é interessante falar para vocês uma experiência. Teve uma pessoa que chegou uma vez na terapia e ela falou a respeito do parceiro. Ela falou assim, olha, às vezes ele faz algo ali, ele comentou de uma atitude, né, que o parceiro fazia, e que aquilo lá remetia à época que a mãe falava coisas ruins para ele, remeteu, né, coisas do passado, e não tinha coragem de falar. Olha só, realmente é uma coisa simples, né? Conversar, mas às vezes tem um bloqueio, não tem essa abertura, é parceiros em relacionamento, mas mesmo assim nunca deu uma intimidade tão grande a ponto de falar a respeito de coisas tão íntimas. Então na terapia a gente fez todo um trabalho, poxa, converse, fale a respeito disso e tenho certeza que a pessoa vai entender o que você passou lá atrás, assim como ela pode também sentir a liberdade de falar coisas que ainda não falou e você pode ter despertado gatilhos nela também. Então, assim como essa paciente na terapia fez, lembre-se sempre, fale a respeito disso e conte o que te dá gatilhos tanto para o lado positivo quanto negativo. E falando a respeito da outra pergunta aqui, né, que nos traz reflexão, eu estou comunicando as minhas emoções de maneira clara e assertiva para o meu parceiro ou parceira? Opa, usou uma palavra aqui importante, a comunicação. Será que eu estou comunicando minhas emoções da maneira clara e que são certas para o meu relacionamento? Então vamos falar a respeito disso agora. A comunicação, ela é algo que, se você não tiver em qualquer aspecto em que envolve mais de uma pessoa, isso pode ser muito destrutivo. Agora, se a gente for levar a comunicação, por exemplo, a falha dela, por exemplo, no trabalho, com amigos da escola, amigos num clube de futebol que você tiver, ou qualquer outro lugar, seus próprios amigos pessoais, poxa, parece que está falhando a comunicação, muita coisa dá errado. Uma vez, né, eu estava lendo um livro antigo a respeito das primeiras aeronaves e foi por uma falha de comunicação que duas aeronaves que era para se encontrar em um local, elas foram, né, um grauzinho para lá, outro para cá, e elas acabaram em lugares diferentes. Isso quer dizer o quê? Se você tiver uma falha de comunicação, vocês não andam juntos, pode se separar. Isso foi tão interessante, né? Uma alusão que a gente fez para a vida de relacionamentos, que se você não tiver uma comunicação adequada, a comunicação que é entendível, peraí, eu só falei, mas a pessoa entendeu, preste atenção nos sinais. Nós conseguimos, né? Se fazer um exercício simples, você sabe falar e saber se a pessoa está compreendendo. E não tem problema nenhum de falar para a pessoa assim, olha,
eu estou sendo compreensivo? Eu preciso muito que você entenda essa parte, que pode nos ajudar bastante. Tenha certeza que a pessoa entendeu a comunicação que você deu a respeito disso. Senão vai fazer igual esses dois aviões. Eles começam juntos, mas por uma falha de comunicação de coordenadas, eles foram parar longe um do outro. Isso é importante. A comunicação ela é tão importante porque ela pode destruir, por exemplo, um casamento, um namoro, um noivado, porque simplesmente não houve uma comunicação. O que você fez? Não sei, não falei, não te comuniquei. Essas coisas podem, além de dar os gatilhos lá atrás, né, porque pode ser algo que a pessoa vivenciou lá atrás, não foi legal, uma falta de comunicação que talvez ela não queria ter neste relacionamento, não seria bom. Então, além de tudo isso, pode trazer mais assertividade se você comunicar. Lembre-se sempre, comunicação tem duas coisas, o falar ou comunicar e ser compreensível. Uma coisa a respeito disso ainda, é que às vezes as pessoas vão e abrem seu coração. Na terapia, a gente vê muito isso. A pessoa chega e fala todos os seus anseios, fala todos os seus problemas, né? A cura pela fala, é uma terapia. E a pessoa vem e fala. E o que acontece? Muitas das vezes, até o próprio terapeuta, ele precisa refazer algumas perguntas a respeito do que a pessoa está comunicando. Por quê? Tem que saber se foi compreensível. Quando fala comunicação assertiva, para que vocês sempre lembrem, você que está aí do outro lado assistindo a gente aqui, lembre-se sempre, eu estou comunicando o que eu preciso para o meu parceiro ou parceira nesse relacionamento, mas eu sei que ele está entendendo ou ela está entendendo, eu estou sendo assertivo nas comunicações, isso é tão importante, então fica a dica aí. Agora, eu não consigo ser assertivo nas coisas que eu falo, por mais que eu tente, aí você também tem mais, como a dica anterior, a possibilidade de procurar também uma terapia para te ajudar. Mais uma questão que nos ajuda muito. Como posso desenvolver maior empatia e compreensão em relação ao meu parceiro ou parceira? Vocês viram que falam uma palavra bem interessante aqui, que a gente vai falar sobre ela agora? A empatia. Vamos tentar entender um pouquinho o que é empatia? A empatia nada mais é do que eu me colocar no lugar da outra pessoa. Para pensar, me colocar no lugar da outra pessoa. Nossa, eu tenho um relacionamento, nada melhor e nada mais assertivo do que eu me colocar no lugar da outra pessoa em várias situações. A empatia é isso. Será que eu estou conseguindo ter a tal da empatia para o meu parceiro ou parceira? Meu relacionamento está saudável? Realmente, né, é constatado, isso eu posso falar para vocês, terapia de casal, isso é quase certeiro. Se não existe a empatia, o colocar-se no lugar do outro em relacionamento, ele pode ir numa temperatura elevada de bom a esfriar. Isso não é bom. Então lembre-se sempre, essa palavra, a empatia, isso funciona em todos os aspectos também. Eu tenho empatia pelos meus amigos, às vezes eles podem estar em dificuldades, se coloque no lugar, vê como é doloroso aquela situação que ele está e como você pode ajudar. Isso é importante. Agora, às vezes a gente pode ver nosso parceiro, parceira, noivo, namorado, qualquer que seja o seu relacionamento, e ele pode estar com alguma dificuldade, por exemplo. E o que é melhor ela receber do parceiro? Empatia. Eu me colocar no lugar, porque eu fazendo isso, eu consigo sentir um pouco o que ela está passando a ponto de pensar assim, olha, se eu fosse você, eu faria isso, quero te ajudar, porque você está sentindo pelo menos um pouco, se colocando no lugar e sabendo o que ela pode estar sentindo ali de uma maneira que você pode ser uma pessoa com empatia. Ainda a respeito da empatia, para vocês guardarem bem isso, muitas pessoas às vezes chegam e falam assim, olha, eu gosto muito da minha esposa, eu gosto muito do meu namorado, meu esposo, noivo. Só que às vezes, quando chega uma dificuldade, você começa a se retrair. Aí a dificuldade é mais com ele ou com ela. Isso é falta de empatia. Lembre-se sempre, se isso está acontecendo com você, não se desespere. Não vai se desesperar. É só você retomar a empatia. Lembre-se sempre, colocar-se no lugar do outro ou da outra. Você vai saber o que ela está sentindo, pelo menos um pouquinho. Sentir. Sabe aquela coisa, nossa, eu estou vendo um filme e a pessoa está sofrendo tanto naquele filme, você se coloca no lugar, não coloca? Aquilo é um teste de empatia. Você está sentindo quase o que a pessoa está sentindo ali. Então você se colocando no lugar, você consegue pensar em estratégias e ajudar melhor seu parceiro no que ele está enfrentando. Isso é muito importante. Agora, a empatia do lado positivo, vamos falar rapidinho sobre ela.
A empatia do lado positivo é você também colocar-se no lugar quando a pessoa está feliz, para que você entenda os momentos que ela fica feliz e você possa também repetir várias vezes. Às vezes você pode colocar-se no lugar de momentos que ela fala, nossa, minha esposa, meu esposo, minha namorada, olha que legal, ela está feliz agora. O que aconteceu para ela estar feliz ali? Se coloque no lugar. Nossa, eu também ficaria contente se acontecesse isso comigo, me colocando no lugar. E você vai fazer aquilo, repetir mais vezes, se você tiver possibilidade, a ponto de cada vez você ir aperfeiçoando o seu relacionamento e ele ficar cada vez mais saudável. Vamos ler mais uma pergunta aqui que pode nos ajudar. Quais são as minhas expectativas emocionais em um relacionamento? E elas são realistas? Expectativa. A expectativa, ela pode, às vezes, colocar o carro na frente dos bois. A gente precisa falar um pouco sobre isso. Toda pessoa é um indivíduo. Ela tem seus sentimentos. Cada pessoa ali tem os seus anseios, as coisas que quer conquistar, as coisas que planeja. Está dentro da cabecinha de cada um. Você está dentro ali, você tem o seu emocional. Ninguém pode fazer nada por você ali. Quando fala internamente, você pode receber influências, mas ninguém pode fazer isso por você. Nossa, o emocional, quem conserta? É você mesmo. Ah, mas eu posso ir em terapeuta? Pode, ele pode te conduzir ferramentas mais assertivas para te ajudar no emocional. Mas tem coisas que é só você que faz. Agora, se cada um é um indivíduo, e quando tem um relacionamento? São dois indivíduos. E como a própria pergunta que a gente trouxe aqui é muito importante, quais são as minhas expectativas? Às vezes eu projeto em outra pessoa, por exemplo, algo demais. Nossa, eu espero que ela me faça a pessoa mais feliz do mundo, que ela nunca ou ele nunca brigue comigo, sempre vão ter momentos felizes, sempre que eu estiver com aquela pessoa. Peraí, que tipo de expectativa você está colocando num outro indivíduo que também tem o seu emocional ali para cuidar, seus anseios, suas dificuldades, os seus planos? Isso é muito importante a gente pensar. A expectativa demais, ela pode, por exemplo, estragar um relacionamento. E dói, porque você coloca, às vezes, os seus planos, né, visualizando na pessoa e às vezes ela não atende o que você pede. Ninguém está falando que ela é ruim ou boa, mas às vezes você coloca expectativa pensando que a pessoa vai atender do jeito que você planejou ela no relacionamento. E às vezes não, ela também tem dificuldades, ela tem uma história que trouxe com ela, como foi a infância, é tanta coisa, assim como você também, se colocarem uma expectativa alta em você. Então, é sempre importante entender que cada um é um indivíduo e que cada um tem ali que cuidar já do seu emocional, embora juntos no relacionamento. Poxa, eu tenho que ter expectativas. Eu quero, por exemplo, que o meu relacionamento seja sempre bom. Quero ver meu companheiro, companheira, que eles possam estar sempre felizes. Mas agora, cada um tem o seu momento. Eu não posso ter uma expectativa muito grande, então tem sempre que ser maleável. Olha outra palavra importante, tem que ser maleável, eu tenho que procurar sempre ter um jogo de cintura a ponto de saber, poxa, eu quero que tudo dê certo. Mas eu não preciso colocar tanta expectativa que ninguém é perfeito, né? Não tem esse ditado. E isso é verdade. Cada um tem ali os seus problemas, suas manias. Então por que eu vou colocar tanta expectativa em alguém se às vezes não é para ter nem comigo? Então sempre tem que ter uma maleabilidade nisso. E eu acho muito importante você fazer uma análise de como que está esse relacionamento seu. Será que está tendo esse tipo de maleabilidade? Vocês estão sendo, junto com outro, um jogo de cintura quanto a isso? E uma coisa importante que fala é ser realistas. Vamos falar a respeito de realistas. Às vezes, nós queremos viver no mundo da lua. Opa, o que você está falando? O relacionamento, né? Às vezes somos um casal apaixonado, por exemplo. Opa, estou começando meu relacionamento agora. A gente tem que entender que nem sempre vai ser um mar de rosas. Nem sempre vai acontecer isso. Você tem que entender que vão enfrentar, isso acontece com todas as pessoas, dificuldades. Isso vai acontecer. Então, já falamos um pouco da expectativa, né? Pô, peraí, eu tenho que esperar que a pessoa seja sempre perfeita? Não. Ser realistas é isso. É saber que em determinado momento
pode acontecer coisas que eu vou ter que sobrepujar, dificuldades, obstáculos a superar. Então, ser realistas em um relacionamento é importante. Eu quero que seja aquela magia, né? Aquela magia do amor, poxa, é um relacionamento, quero que esteja tudo bem, sempre estar lá, voltar para casa e dar um abraço, possamos ter momentos felizes. Mas ser realista no relacionamento, isso pode te ajudar muito. Porque quando chegar um baque, poxa, aconteceu algo ali que eu tenho que agora ter um pouquinho mais de força, você estava preparado, porque você sabe que nem tudo é um mar de rosas. Outro ditado aí que sempre, nem tudo é um mar de rosas, não é mesmo. Nós temos que entender sempre que a realidade das coisas é muito diferente do que o mundo das nuvens, o mundo da lua, aquela coisa que a gente às vezes fica até anestesiado, como a paixão, o amor, por exemplo. Espera aí, quando é um relacionamento, tem coisas a se enfrentar também. Isso é ser realista. Como posso aprender a administrar o estresse no relacionamento? Opa, estresse. Nossa, eu estou estressado hoje. Já ouviram isso? Já falou isso? Agora imagina você estar uma pessoa estressada, num momento de estresse bem alto. Nossa, que correria, que pensamento acelerado, é coisa para lá e para cá. Mas espera aí, eu estou num relacionamento, tem uma outra pessoa do meu lado. Como administrar isso? Não consigo controlar o estresse. Espera aí, vamos falar sobre isso agora. O exercício para você manter o estresse sempre controlado para um relacionamento, não atrapalhar seu relacionamento, não ter aquele problema de relacionamento, muitas das vezes tem que fazer muita coisa que a gente falou aqui para trás agora. Tem empatia, peraí, eu sei que isso me deixou muito estressado, eu voltei para casa, o trânsito estava infernal. Agora eu chego em casa, tenho que olhar para minha esposa, para o meu esposo, meu noivo, você vai olhar para o seu parceiro ou sua parceira, peraí, eu sei que eu estou trazendo uma carga emocional, sabe aquelas correntes que você traz do dia pesado para casa? Se você se esforçar um pouquinho para ter uma empatia, uma coisa importante que a gente falou aqui, você vai aprender a controlar sentimentos, principalmente como estresse. Agora, às vezes as pessoas precisam de um tempo, é coisa para conversar também com um parceiro ou parceira. Olha, hoje meu dia não foi bom. Vamos pensar em falar isso já? Hoje meu dia não foi bom, tive tantas dificuldades, né? Doeu muitas coisas que eu ouvi, eu tive que enfrentar isso. Agradeço demais por você estar do meu lado, mas hoje parece que eu não estou num dia legal. Olha, você não está brigando, você está comunicando. Lembra que a gente falou agora de ser realistas? Faz parte do relacionamento. Talvez a pessoa sendo realista também, ela vai saber, poxa, hoje é um dia que ele não está bom por tanta coisa que aconteceu, mas eu entendo, não precisa ter briga, discussão. Talvez você vai ficar um pouco mais quieto, mas você comunicou, não deixou o seu relacionamento esfriar ou acabar, às vezes, por causa disso. Uma experiência a respeito disso rapidinho. Uma pessoa chegou na terapia uma vez e falou a respeito disso. Um dia eu cheguei estourado em casa e briguei com a minha esposa e estava a ponto de terminar mesmo. Ela até chegou a sair, foi para casa de alguém lá. E ele falou a respeito disso. Tudo por causa da falta de controle do estresse. E eu fiz um simples exercício. Na verdade, eu pedi para ele só falar algo. Eu falei assim, o que você mudaria voltando no tempo, naquele dia que você chegou tão estressado assim a ponto de começar aquela discussão? A própria pessoa deu o próprio resultado que ela deveria ter feito. Ela falou, eu deveria ter chegado e falado a respeito disso. Olha, não foi tão bom o dia hoje, realmente machucou, meu chefe brigou comigo, o trânsito não estava legal, poxa, olha esse trânsito de São Paulo, como é que tá, eu tive que chegar em casa. E se ele simplesmente conversasse, ele mesmo deu essa resposta. E se ele voltasse atrás, ele só ia comunicar para a pessoa entender com o momento que ele estava, o estresse, e não ter gerar uma briga, não chegar discutindo, hoje eu não quero falar nada, nem fala comigo, ixi, hoje eu não estou para ninguém, não quero... Para quê? Às vezes você consegue fazer isso que a gente está falando aqui, que é tão importante, o controle das suas emoções, o controle do estresse. O estresse, por exemplo, ele é algo que a gente vai falar aqui, vamos pegar um dia um programa para falar a respeito dele. Mas lembre-se sempre, aquele momento que você está turbulento, né? Ah, meu chefe brigou comigo. Ah, meu amigo me mandou uma mensagem desaforada e me deixou muito triste. Ah, quebrou o carro, furou o pneu, tive que trocar e não foi legal. Sei lá, tanta coisa que pode acontecer. Às vezes isso pode aumentar algo do estresse, que a gente ainda vai falar muito sobre isso num programa aí. Mas agora, se você sentir que você está dessa forma, lembre-se sempre de todas as dicas para trás que já falamos nesse episódio aqui. Se você tiver diálogo, a empatia,
se você tiver o controle das suas emoções, eu tenho certeza de uma coisa pelo menos, vai ajudar muito ao seu estresse não atrapalhar o seu relacionamento ali. Quais são os medos e inseguranças emocionais que eu estou enfrentando em meus relacionamentos? E como eu posso abordá-los? Opa, falou a palavra medo aqui. Poxa, vamos falar um pouquinho a respeito do medo, não é verdade? O medo é uma frustração que acontece com a gente, ou algo que nos dá pavor. É o medo. Ah, assisti um filme de terror e fiquei com medo. Existe esse medo. Mas existem outras coisas que acompanham uma palavrinha que às vezes não é muito usada, né, mas você já deve ter ouvido muito, que é traumas. Ah, isso aí eu não quero nem saber, porque é um trauma, um medo forte demais que aconteceu, irrealista. Não estamos falando de um filme de terror, não. Algo que aconteceu com você que te dá aquele sentimento de insegurança, pô, não foi legal aquilo que aconteceu comigo. Muitas pessoas chegam em um relacionamento e a falta de comunicar, lembra de comunicar que a gente falou aqui agora? A falta de comunicar da maneira adequada que a pessoa entendeu, tudo que a gente está falando aqui. Eu falei para ela dos meus medos ou para ele? Eu cheguei em algum momento a ter uma conversa com meu parceiro ou parceira a respeito dos anseios que eu tenho na vida? Ah, mas isso pode nunca mais acontecer, Calma aí, é um relacionamento. Tudo pode acontecer no relacionamento. É uma vida juntos. Muito importante, lembre-se sempre. Existe uma pessoa aqui na terapia, ela falou uma vez algo que eu nunca vou esquecer. Ela falou assim, o que eu mais tenho medo no meu relacionamento é que a pessoa acabe comigo. Opa, peraí, acabar o relacionamento? E eu perguntei para essa pessoa, por que você tem esse medo? Ah, porque eu tenho muita coisa dentro de mim que eu nunca falei para ela. Eu lembro que ele falou isso. Opa, peraí, ele não tinha uma comunicação. E ele começou a falar na terapia de coisas que ele tinha medo. E que ele nunca, a gente está falando de casamento aqui de quase 20 anos, né, no caso desse paciente. E ele falou, tem coisas que eu nunca comuniquei pro meu parceiro, ou parceira, né, no caso. E olha que interessante, na terapia fizemos um trabalho. Encorajamos para que ele tivesse esse momento de conversa. E ele falou, eu sei que estamos casados há muito tempo, mas eu preciso falar para você, o que me causa medo na vida é isso, e já fez isso comigo, isso. E sabe o que é incrível nisso? Ela sabendo disso, né, a companheira dele, começou a utilizar mecanismos no relacionamento para que não ativasse aquilo nele. Como é que você está falando? Eu estou falando simplesmente que ela começou a prestar atenção, sabendo dos medos que ele tinha, a maneira que às vezes ela tinha que falar, abordar algum assunto, fazer algumas coisas que às vezes dava lembrança nele, nesse medo. Olha a importância de conversar. Isso é interessante. Avalie, faça uma avaliação. Você está fazendo uma autoavaliação do seu relacionamento? Tudo que a gente está falando aqui é para você pensar. Medo é uma coisa importante. Agora você quer uma dica que pouca gente faz, é uma dica de sucesso no relacionamento? Presta atenção nisso. Uma vez, um velho sábio, agora estou usando uma coisa de livro antigo aqui, um velho sábio disse, ele chegou a falar, olha, se você quiser ter um relacionamento duradouro, dos 7 dias da semana, pegue um dia e pegue um pedacinho desse dia, à noite, de manhã, de tarde, e use esse momento para você usar de um relacionamento mais profundo com seu esposo, esposa, marido. O que eu estou falando? Dialogar. Eu chego em casa todo dia e não falo, oi, bom dia querida, querido, oi noivo, noivo, oi namorado ou namorado, oi parceiro ou parceira, a gente não fala isso? Mas você às vezes, para pensar, pode se limitar só a isso. Então reserve na sua agenda um dia da semana, um cantinho, eu estou falando coisa de 20 minutos, meia hora, para conversar e torne isso um hábito no relacionamento. Você não tem ideia o que um pouco de conversa pode ajudar. Você já fez uma pergunta assim para o seu parceiro ou parceira? Quais são os seus medos? O que te atrapalha? Tem algo que eu possa te ajudar que pode estar te atrapalhando? Quantas vezes você fez essa pergunta nesse ano? Nesses últimos 5 anos, nesses últimos 10 anos? Às vezes, se a resposta for, acho que eu nunca nem falei isso, talvez tenha uma hora de começar. Tudo dá tempo.
até mesmo de você chegar para o seu parceiro e parceira, quando acabar esse programa, e falar assim, olha, você tem medos, coisas que eu posso te ajudar, coisas que às vezes está no meu alcance e a gente nunca conversou, quer falar algo para mim? Procure fazer esse teste. Talvez você vai ter uma experiência e muito boa com as coisas que você vai ouvir, ou pelo menos, o mínimo, vai ter ali informações que você pode ajudar a melhorar o relacionamento. Olha que interessante. Tudo por causa desse pedacinho de conversa que você pode colocar numa semana já atribulada e cheia de coisas. Vamos falar mais um assunto aqui. Como eu posso cultivar uma maior conexão? Opa, outra palavra que difícil, conexão. O que é a internet e tal? A gente ouve muito essa palavra. Vamos falar a respeito disso. Conexão é você estar preso a algo, você conduzir algo. É uma conexão. Sabe quando você pega um barbante que quebrou e você vai fazer um nó, você vai emendar? Você está fazendo uma conexão ali. Poxa, deixa eu consertar de novo. Você está fazendo passar ali algo, né? Um fio, um fio de energia. Poxa, deixa eu emendar um outro para que tenha uma conexão. Isso é importante num relacionamento também. Como que está a conexão entre os dois indivíduos que estão se relacionando? Lembre-se sempre disso. Se tiver uma interferência nessa conexão, algo pode estar errado. Então você sempre tem que lembrar de muita coisa que a gente falou aqui para trás hoje. Ter empatia, ser assertivo na maneira que você comunica, você pensar a respeito das coisas, dialogar, fazer essa conexão, essa palavra tão importante, né? Ser válida no seu relacionamento. Quantas vezes as pessoas falam assim, nossa, às vezes vai até, quem está ouvindo aí vai se identificar com o que eu vou falar agora, mas às vezes as pessoas estão aí falando assim, nossa, faz tempo que meu marido não conversa comigo, não me ouve. É triste ouvir isso, né? Mas às vezes acontece. Nossa, às vezes meu noivo, minha noiva não me ouve, meu parceiro ou parceira não para me ouvir, ou para falar comigo, eu preciso falar e não vejo abertura para isso, aí chega cansado, alguma coisa assim. Sabe o que é isso? É a falha nessa conexão, uma interferência forte está ali no meio. O que você precisa fazer? Emendar o fiozinho de novo e fazer a conexão, está andando, você precisa fazer isso. É um relacionamento. É duas pessoas, eles têm que estar conectados. Cada um indivíduo, cada um com suas emoções, cada um com o seu cada um, mas mesmo assim conectados. Uma outra pergunta que você pode fazer quando acabar esse programa, né, para o seu parceiro ou parceira, fala assim, você quer falar algo comigo? Está precisando conversar? Olha, perguntas, eu sei que eu estou falando perguntas que quase nunca usamos ultimamente, né, nos nossos relacionamentos, mas são perguntas chaves. Lembre-se sempre, se não está sendo usado e existe uma ferramenta, quer dizer que ela serve para alguma coisa. E o que eu estou falando para vocês pode ser uma ferramenta boa para poder ajudar nessa conexão entre um e outro. Você quer falar alguma coisa hoje? Está precisando conversar? Quer se abrir em alguma coisa? Eu queria tanto ouvir você. Nossa, quando o seu parceiro ou parceira ultimamente, né, falou isso para você, né? Eu queria tanto ouvir você. É importante. Está vendo? Ferramentas que a gente está falando aqui hoje a respeito de problemas de relacionamentos. Vocês não têm ideia o quanto a enxurrada de pessoas em consultório de terapia que a gente vai analisar e é problema de relacionamento. Porque é a pessoa que está do lado, a pessoa que está dividindo planos, ideia, vida, as coisas que você está compartilhando a sua vida com ela. Então é tão importante manter um relacionamento saudável a ponto de você falar assim, olha, agora eu estou numa boa conexão, agora eu estou tendo uma boa empatia, agora eu estou sabendo me comunicar e a pessoa entendendo, agora eu estou conseguindo controlar as minhas emoções, agora eu já sei dos gatilhos, lembra dos gatilhos lá atrás que a gente falou? Agora eu já entendo os gatilhos que causam emoções ruins ou boas com meu parceiro ou parceira. Olha, são ferramentas que se você só administrar, você consegue ter um bom e ótimo relacionamento. E problemas de relacionamentos, deixa pra lá, porque agora você vai conseguir fazer um bom controle dele. Uma coisa importante que a gente sempre tem que ter em vista, voltando como a gente falou no começo, não fomos feitos para ficar sozinhos, sempre vai ter alguém do lado. Às vezes tem um ou outro, tem a opção de ficar sozinho, já gosto, eu sou solitário mesmo. Mas se você tem um relacionamento, uma pessoa para compartilhar a vida, momentos, você tem que se preocupar com isso. Gostamos de ter pessoas perto da gente, gostamos de ter pessoas que nos ouvem, de serem ouvidas.
Então, lembre-se sempre das ferramentas super importantes que a gente falou aqui hoje. Agradeço demais todo mundo, né, por ter ouvido. Se você quer mandar sua pergunta, mande nas redes sociais, né? Vai ser fantástico trazer suas questões para cá sobre o emocional e vamos falar juntos a respeito delas. Muito importante isso. E uma pergunta que eu sempre quero terminar aqui com vocês sobre todas essas coisas do emocional. E aí, vamos pensar?